Bom dia, professores. Estamos começando mais uma formação de matemática. Hoje nós vamos falar sobre os itinerários formativos, no aprofundamento em relação à matemática para o ensino médio. Eu sou a professora Graziela Alvarenga, sou técnica aqui da EFAP, e eu gostaria de apresentar agora as nossas professoras de hoje, a professora Michele Borges e a professora Inês Diniz. Estão aqui conosco. Bom dia, professoras. Boa formação a todos. Bom dia, professores e professoras. Eu sou a professora Michele Borges e estarei junto com a professora Maria Inês aqui com vocês. Nesse primeiro momento, eu peço apenas que vocês fiquem em mãos com o diário de bordo e que façam uso privilegiado do chat nas nossas interações, nos nossos momentos aqui presentes. Eu vou dar aqui um minutinho para que vocês possam pegar aí uma caneta, um papel, para que possam fazer as anotações ao longo dessa nossa jornada aqui. Bom, então vamos iniciar nossa jornada e nada melhor do que começar apresentando os objetivos de aprendizagem que vamos desenvolver ao longo dessa formação. O nosso primeiro objetivo é refletir sobre o significado do itinerário de aprofundamento de matemática conectada, proposto para o ensino médio em diálogo sempre com o currículo paulista. Um outro objetivo é explicitar os fundamentos da proposta deste itinerário de aprofundamento e caminhos para a prática em sala de aula, fazer aí o diálogo entre teoria e prática. E, por fim, mobilizar a identificação de estratégias para a potencialização do trabalho colaborativo e integrado por áreas de conhecimento para o desenvolvimento da primeira unidade curricular, que se trata de educação financeira sustentável. Como competências, nós vamos desenvolver ao longo dessa jornada, mobilizar algumas delas. A primeira delas é dominar os conteúdos das disciplinas ou áreas de conhecimento em que atuamos, ou seja, a gente vai aí nos debruçar sobre a primeira unidade curricular do aprofundamento de matemática. Planejar e desenvolver sequências didáticas, recursos e ambientes pedagógicos de forma a garantir a aprendizagem efetiva de todos os estudantes. Ou seja, a partir desse domínio desse conteúdo, dessa unidade curricular, nos possibilitar o planejamento e desenvolvimento de sequências didáticas. Por fim, planejar o ensino elaborando estratégias, objetivos e avaliações e viabilizar estratégias de ensino que considerem características do desenvolvimento e da idade dos alunos, assim contribuindo para uma aprendizagem eficaz. Como habilidades para esse momento, teremos dominar as competências gerais de aprendizagem da disciplina ou da área de conhecimento, comunicar de forma clara e precisa os objetivos gerais e específicos da aprendizagem, criando um ambiente favorável para a aprendizagem por meio do diálogo e da escutativa, e estruturar situações de aprendizagens desafiadoras, considerando os saberes e os interesses dos alunos para que todos avancem. Bom, agora que já temos os objetivos, as competências e habilidades que estão em foco nessa formação, eu passo a palavra para a professora Maria Inês, que vai começar efetivamente essa jornada. Bom dia para vocês que estão aqui conosco, nesse dia tão importante, onde a gente começa
a discutir o que são os itinerários formativos da nossa área, a área de matemática. Eu queria começar dando um passo para trás. É bom que a gente entenda melhor o que são os itinerários, como é que eles se estruturam, antes de mostrar o itinerário específico da área de matemática. Para isso, vamos lembrar o que são os itinerários formativos. Lembre-se de que pela lei e os referenciais de 2018, os itinerários formativos compõem um conjunto de situações especialmente estruturadas, com vistas ao aprofundamento e ampliação dos conhecimentos da educação básica, de forma complementar à formação geral básica e, obrigatoriamente, com pelo menos 1.200 horas distribuídas ao longo dos 3 anos. O Currículo Paulista fez suas escolhas e organizou os itinerários, ou vai fazer uma proposta de itinerários para esse conjunto de horas. Para isso, foram propostos os itinerários de área e os itinerários integrados. Hoje nós vamos falar do itinerário de área de matemática. Os itinerários, sob o ponto de vista do Currículo Paulista, compõem a parte flexível do currículo, cuja principal característica é o fato do aluno fazer escolhas. Por favor, a outra tela. Então, a característica principal do itinerário formativo é que o aluno escolhe. É a parte flexível, correspondente ao currículo. Os itinerários têm uma estreita relação com as 10 competências gerais da base. Então, de certo modo, os itinerários se descolam um pouco dos conteúdos específicos, mas garantem a estreita relação para o desenvolvimento da formação integral dos jovens. Esses itinerários foram estruturados, e assim está o Currículo Paulista, em torno de 4 eixos. Vamos passar rapidamente por eles. Próxima tela, por favor. O primeiro deles, ou um deles, é a investigação científica. Qual é o objetivo? É trabalhar com os estudantes um aprofundamento do ponto de vista dos conceitos e fundamentos da ciência. De preferência que eles vivenciem processos de investigação ou de pesquisa, de tal modo que eles percorram as etapas de um processo investigativo. O outro eixo estruturante é processos criativos, ou seja, os alunos devem ser estimulados ou incentivados a construir e criar experimentos, modelos, protótipos, sempre envolvidos em algum procedimento criativo, não necessariamente inédito, mas onde eles coloquem a sua originalidade, o seu potencial criativo em ação. Na próxima tela estão os outros 2, que são mediação e intervenção sociocultural, caracterizada por mobilizar os jovens e os conhecimentos que ele aprende para agir frente a algum problema da sociedade ou alguma questão que eles identificam na sua comunidade que merece a atenção e o cuidado deles. Não necessariamente eles vão agir, mas eles podem ser propositivos, inclusive de modo muito criativo. E o último deles é o empreendedorismo, que significa mobilizar os seus conhecimentos em direção a algum propósito, seja o seu projeto de vida, seja um plano pessoal imediato ou a longo prazo, e até mesmo pensar em algum empreendimento mais a longo prazo. Não necessariamente empresa, mas sem desconsiderar essa possibilidade também. Os 4 eixos jogam juntos. Eu posso estar num mesmo projeto, ou numa mesma proposta, ou numa mesma sequência didática, e, ao mesmo tempo, o aluno é imerso num processo de investigação científica
de modo criativo, ou numa proposição empreendedora e que, ao mesmo tempo, faça uma intervenção na comunidade, seja no âmbito social, cultural, até econômico. Então, o que diferencia fortemente os itinerários formativos da formação geral básica são os 4 eixos culturais. Há um compromisso descrito nos referenciais do Ministério de que os itinerários formativos devem alcançar, devem ser propositivos nos 4 eixos. Não todos ao mesmo tempo, mas o aluno tem que, ao longo da sua experiência no ensino médio, poder vivenciar atividades e projetos ligados aos quatro eixos. Vamos agora entrar especificamente no itinerário de aprofundamento de matemática que a gente está propondo. O itinerário de aprofundamento de matemática é composto de 6 unidades curriculares. Estão representadas por essas bolinhas que aí estão. Nós vamos nos deter na primeira, que é a unidade curricular 1, cujo nome é Educação Financeira Sustentável. Eu já falo dela daqui a pouquinho. A segunda é Jogos da Estratégia à Criação. Esses 2 itinerários estão sendo propostos para o primeiro e o segundo semestres da segunda série. Então, o itinerário que vai ser proposto da área de matemática para a primeira série do segundo ano, em 2022, é a unidade curricular 1, Educação Financeira Sustentável. Os outros 4, a proposta deles é para o terceiro ano, 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Os outros 4, por favor, a imagem. Os outros 4 são certeza e incerteza, para que serve a probabilidade, de olho na geometria, conexão matemática na natureza e na arte, e, por fim, eu jovem, a caminho do mundo do trabalho. Eu gostaria de dizer para vocês qual é a lógica dessas 6 unidades curriculares. O Educação Financeira Sustentável tem como centro integrador o projeto de vida dos meninos. Eles vão ser questionados o que tem de financeiro nos seus projetos de vida. E o último, Eu no Mundo do Trabalho, volta ao projeto de vida no sentido de, bom, agora que você fez todo esse percurso, que você aprendeu várias coisas, o que ainda falta aprender de matemática para a sua inserção no mundo do trabalho? Todos eles se descolam, de certo modo, da formação geral básica, no sentido de ampliação do universo dos meninos, dos conhecimentos, ou do aprofundamento. E sempre com foco nos 4 eixos estruturantes. Anotem suas questões, porque é relativamente complexo e a gente pode discutir essas coisas daqui a pouco, quando a gente abrir para as observações de vocês no chat. A ideia agora é mergulhar um pouco na unidade curricular 1, Educação Financeira Sustentável. Na tela, por favor, está a descrição, em linhas gerais, do que o aluno vai encontrar nessa unidade. A proposta é compreender como gerenciar seus recursos financeiros, fazer uso e criar planilhas para controle de orçamento e utilizar simuladores de cálculo de maneira assertiva e sustentável para alcançar os objetivos do seu projeto de vida. Como eu disse, o projeto de vida é o centro. A gente sabe que no segundo ano, os alunos não têm um projeto de vida definido, que será esse para a vida inteira. No entanto, o projeto de vida é um processo que eles têm vivido desde o ensino fundamental, e seja ele o definitivo ou não, a ideia é o que tem de financeiro neste projeto, ainda que não seja aquele para a vida toda. Quando eles selecionam e mobilizam intencionalmente conhecimentos e recursos de matemática,
eles são capazes de desenvolver ao mesmo tempo atitudes e comportamentos para agir de modo proativa e empreendedora. A compreensão... esqueci de dizer. O nosso itinerário formativo de matemática vem junto com outros 2 componentes. Nós vamos ter matemática, física e arte. Física entra colaborando para a compreensão de fenômenos físicos e leitura de gráficos, utilizados no mercado financeiro, inclusive apresentando profissões mais recentes que usam a física e a matemática. E, finalmente, arte colabora com recursos de marketing. E eu vou descrever essa ação da arte junto com matemática e física já já. Essas são as linhas gerais da unidade curricular 1, ou seja, o estudante olhar para o seu projeto de vida e inseri-lo numa reflexão de cunho mais financeiro para o desenvolvimento desse projeto nos anos subsequentes de sua vida. Como eu disse há pouco, a unidade curricular é composta de 3 componentes: matemática, física e arte. Ele se distribui em 4 componentes, com características distintas e complementares. Os 4 componentes são educação financeira em conexão, conexão empreendedora, fenômenos físicos e interpretação de gráficos, e a influência da mídia no consumo dos jovens. Só pelos nomes vocês já sabem onde é que está a matemática, onde é que está a física e onde é que está a arte. Mas, para deixar isso mais claro, na tela seguinte, vocês podem encontrar a tabela onde estão os 4 componentes na primeira coluna, com a carga horária prevista semanal para cada uma delas e a habilitação prioritária para exercício de cada um dos componentes, assim como os objetos, na segunda coluna, os objetos de conhecimento do aprofundamento. O componente 1, educação financeira em conexão, tem a previsão de 4 aulas semanais e habilitação prioritária matemática. Como vocês podem ver, os objetos de conhecimento são, em geral, funções, índices diversos da área financeira, taxas e o trabalho com planilhas e simuladores de cálculo. Conexão empreendedora, que é o segundo componente, também tem como habilitação matemática e previsão de 2 horas de aulas semanais. O foco agora é educação empreendedora, no seguinte sentido: o que significa ser empreendedor, o que significa empreendedorismo, desafios do mundo contemporâneo para empreender e projetos empreendedores que envolvam, de alguma forma, a matemática. Esse é um componente totalmente novo, foi criado para essa unidade curricular. Será um desafio bem interessante e ele é muito mobilizador. A gente imagina os jovens muito envolvidos com o trabalho com esse componente. Vai ser um desafio para os professores de matemática, mas eu garanto que vai ser um excelente desafio. O terceiro componente, na tabela, por favor, novamente, é o componente fenômenos físicos e interpretação de gráficos, habilitação prioritária física, com 2 aulas semanais. E a ideia é trabalhar com os gráficos da física até os gráficos usados na economia. Perceber velocidade e aceleração em física e velocidade e aceleração nos fenômenos da economia. E o quarto componente, a influência da mídia no consumo dos jovens, destinado à habilitação de arte, com 2 aulas semanais. O mais interessante deles, os meninos vão olhar para o seu projeto de vida, apresentar seu projeto de vida e aprender um pouquinho de recursos de marketing para vender seu próprio projeto de vida. Eu vou detalhar isso e quais são as linhas gerais das atividades daqui a pouco.
A produção dessa unidade curricular tem como um outro produto que a gente está chamando de mapa, que seria um manual de aprofundamento pedagógico para o aprofundamento da área. Nós vamos propor um conjunto de atividades, ainda na forma de sugestão, relativamente abertas, para orientar esse primeiro exercício com esses novos componentes. Na próxima tela estão os critérios que a gente usou para construir esses mapas com 2 P's, né? Considerar que são percursos, cada unidade curricular é um percurso com começo, meio e fim. A unidade curricular 1 é independente da 2, da 3, da 4, da 5 e da 6, porque exatamente por compor a parte flexível, o estudante pode mudar de uma unidade para outra na virada de um semestre, mas o foco é o desenvolvimento integral e progressivo, com foco nos seus projetos de vida. A escolha dos objetos de conhecimento e das estratégias pedagógicas tem que ser no sentido de ser um itinerário, ou seja, aprofundar e ampliar o que já foi trabalhado na formação geral básica do currículo em ação. Quero que vocês prestem atenção nas duas seguintes premissas. Garantir que os objetos de conhecimento sejam definidos em função das competências gerais do currículo em ação e habilidades gerais específicas relacionadas aos 4 eixos estruturantes. Possibilitar o contato com situações reais que permitam ao aluno o uso social e a aplicabilidade de suas aprendizagens, além do desenvolvimento dos temas contemporâneos transversais. Quando a gente olha para a escolha dos objetivos, para o desenvolvimento integral, para o desenvolvimento de habilidades, e quer que isso se dê em situações reais, em um nível considerável de aplicabilidade, isso significa escolhas metodológicas. É preciso considerar a forma como vai ser feita essa proposta, senão a gente não alcança essas duas premissas que estão estabelecidas aí. Nesse sentido, as metodologias ativas têm que jogar junto com os objetos de conhecimento e as habilidades que a gente quer desenvolver. Então, nesse sentido, os mapas são uma proposta de um conjunto de atividades onde as metodologias ativas estão presentes, porque é essa combinação entre forma e conteúdo que favorece, mais ou menos, o desenvolvimento de uma habilidade ou competência. Exatamente pela complexidade, porque a gente tem que considerar os 4 eixos, as habilidades dos 4 eixos, as 10 competências gerais, a formação integral dos jovens, é que é importante que vocês estudem ou considerem uma proposta que virá pelos mapas desse percurso, com 4 componentes trabalhando simultaneamente a cada semana, para depois, certamente, aperfeiçoarem e melhorarem com o conhecimento profissional que vocês trazem das suas vidas como professores. Na continuidade, por favor, a próxima tela, estão que essas atividades, a unidade curricular é composta de atividades integradas. Então, vamos lá. Então, a educação financeira sustentável, composta de 5 atividades integradas, onde jogam juntos matemática, com 2 componentes, física e arte. O foco desta unidade curricular é projeto de vida. O projeto de vida integra os 4 componentes. O outro fator de integração é a preocupação na inserção do jovem no mundo financeiro e do empreendedorismo pessoal.
Outra fator de integração é, o tempo todo, incentivar que ele tome decisões e se responsabilize por elas. Saber fazer escolhas. E optamos também por um instrumento para apresentar para vocês nesse mapa, um instrumento de avaliação e acompanhamento da aprendizagem, que nada mais é do que o diário de bordo, só que a gente também faz a proposta de que ele possa ser virtual, e aí o nome que os meninos conhecem é como Study Block. Essa unidade financeira é composta de 20 semanas, ou seja, um semestre, com 10 horas semanais a cada semana. Então, rapidamente, vou passar por uma descrição do que acontece com cada uma, qual é a proposta de cada um dos componentes. Na próxima tela, há uma tabela onde vocês podem ver o componente 1, 2, 3 e 4 caminhando juntos. O primeiro, educação financeira em conexão, com 4 aulas semanais. O segundo, educação empreendedora, com 2 aulas. Depois, fenômenos físicos e gráficos, 2 aulas. E a componente de arte. Obviamente, eles começam se apresentando como componentes. E, no caso do educação financeira, a atividade detonadora é a música do Paulinho da Viola, Dinheiro na Mão é Vendaval. Eles não vão cantar nada disso, mas eles vão observar essa frase e concordar ou não com ela, e se para eles dinheiro na mão é ou não vendaval e por quê. Enquanto isso, o componente 2 está instigando os meninos a se posicionar sobre o que é ser empreendedor ou o que é empreendedorismo para eles, fazendo um diagnóstico de crenças, percepções bem pessoais sobre o assunto. Física, nessa mesma semana, estaria apresentando um gráfico da área financeira e mostrando como extrapolar informações, trabalhando o gráfico, aquilo que eles sabem sobre gráfico, inclinação de renda. E na componente 4, o estudante está apresentando o seu projeto de vida de uma forma inicial, destacando o que para os colegas chamou a atenção na apresentação deles. O foco de arte vai ser trabalhar o discurso da persuasão. Que palavras os meninos usam, como usam, que persuadiu o grupo a achar que uma apresentação é melhor que a outra. Todo componente de arte nas próximas atividades caminha nessa direção. Recursos de marketing, discursos persuasivos, imagens persuasivas, análise de anúncios, para culminar com a propaganda do seu projeto de vida. Então, ele começa apresentando o projeto de vida de modo pessoal, sem nenhuma reflexão, e termina com um pequeno vídeo sobre o seu projeto de vida. O componente 1, depois da dinheiro na mão e vendaval, ele vai para o orçamento doméstico, simulações de compra na forma de um jogo, bem mobilizador para os jovens, e, finalmente, ele começa a pensar quanto ele custa. Ou seja, ele tem um custo, alguém paga por ele, seja na vestimenta, na alimentação, na escola, no transporte, para depois pensar em quanto custa o próprio projeto de vida dele. Quando ele pensar no quanto custa o projeto de vida dele, ele envereda pelo mundo do investimento e dos financiamentos. Ou seja, se eu vou investir para conseguir esse projeto de vida, ou se eu vou buscar algum tipo de financiamento, seja familiar, ou seja, nas instituições financeiras, como é que se paga o que a gente pede emprestado, quais são os indicadores nessa direção.
esse componente faz uma proposta bem interessante em 2 momentos, onde o menino escreve para si mesmo como é que ele se vê no seu projeto de vida, no seu empreendimento pessoal ou empresarial, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Depois ele estuda bastante sobre o mundo financeiro e volta para esta carta para si mesmo, numa versão 2, aperfeiçoando, dizendo o que ele concorda, o que ele precisa colocar a mais nessa carta. E no processo, ele estuda o cartão de crédito. Nós demos especial atenção ao cartão de crédito porque é o fator maior de inadimplência das pessoas nesse país, e ele constrói um podcast para ensinar as outras pessoas a usar um cartão de crédito. Ele aprende, depois ele ensina. O Educação Empreendedora ensina os meninos a não só o que é empreendedorismo, mas eles vivenciam a recuperação de uma empresa que faliu. Eles vão ser apresentados. É um estudo de caso, uma empresa que tinha determinadas intenções, foi à falência, o fechamento das portas, e eles vão aprendendo sobre como é que se estrutura o empreendimento, eles vão aprender a fazer análise de SWOT, onde eles destacam as fraquezas e forças que eles possuem, como é que se lida com concorrência, quais são as oportunidades de mercado, voltam para essa empresa falida e tentam recuperá-la com o planejamento. Para finalizar com o planejamento do seu projeto de vida. Agora que eles, em grupo, recuperaram a empresa mal sucedida, conheceram as ferramentas para recuperar uma empresa mal sucedida, eles usam essas mesmas ferramentas para fazer o plano do seu próprio projeto de vida. Eu volto já para o componente 2. O componente 3, que é o que eu menos falei até agora, vai trabalhar o tempo todo essa relação da física com os gráficos da economia e apresenta uma possibilidade profissional bem recente, que é a econofísica, e tenta mostrar o quanto de física, o quanto de matemática e o quanto de economia estão envolvidos nessa possibilidade de empreender que os meninos sequer conhecem, ou a maioria das pessoas sequer conhece. O componente Educação Empreendedora fecha a unidade curricular juntando as produções dos 4 componentes. Então, a carta, o podcast, o marketing pessoal, as impressões sobre um mercado que nem sequer existe, se juntam como um produto final da unidade curricular. Então, apesar de a gente ter 4 componentes caminhando semana a semana, na medida do possível, a gente vai marcando os fatores de integração e ajudando o menino a ver a lógica daquilo que está acontecendo, apesar de ter 4 professores trabalhando com ele na mesma unidade curricular. Obviamente, isso vai exigir algum planejamento integrado desses professores, apesar do mapa que a gente está apresentando, trazer esse planejamento integrado, de certo modo, isso em cada escola, em cada unidade escolar, vai tomar a sua cara, o seu jeito de ser. Para completar essa fala sobre o mapa, eu estou correndo um pouquinho, eu já falei do que os alunos levam. Por favor, a tela 25. Mais adiante, por favor. Então, o aluno leva consigo o diário de bordo que ele vai produzir. Eu acho que é a tela anterior, desculpem. Ele leva uma carta para si mesmo,
de como ele se vê daqui a 5, 10 anos, de acordo com o seu projeto de vida, leva o seu planejamento financeiro doméstico, leva um produto para ensinar outros sobre o uso consciente do dinheiro, com foco no cartão de crédito, leva o planejamento do seu projeto de vida, com as respectivas análises de SWOT, que é fraquezas, forças, oportunidades e desafios, e um vídeo piloto de marketing do seu projeto de vida. Esse é o conjunto de produções finais que integram todos os componentes. Na próxima tela, estão destacados o que tem de protagonismo do jovem, quer dizer, cadê os momentos de escolha? Em que momento ele decide por um caminho ou por outro? Então, na hora em que ele reflete sobre o seu projeto de vida e o analisa e o avalia possibilidades de colocar em prática, ele o tempo todo, ele produz releituras e cria peças midiáticas, só aí vocês estão vendo os eixos em andamento, escolhe o que ele deseja investigar, os tipos de investimento, financiamentos, empréstimos, casos de sucesso. Ele vai falar um pouco sobre influenciadores digitais, se ele tivesse que escolher um influenciador digital para um produto que ele vai criar em um dos componentes, como é que ele faz essa escolha. E as metodologias ativas. Em tempo todo, a organização das propostas é pela problematização, trabalho colaborativo, muita pesquisa, investigação e experimentação. Todo o texto é pautado pelo questionamento e contém propostas de pesquisa, experimentos, estudos de casos, rodas de conversas, sala de aula invertida e rotação por estações são alguns dos recursos das metodologias ativas que também estão presentes. Para quem não tem familiaridade com isso, a gente criou pequenos boxes, onde a gente dá uma retomada sobre o que é, como é que organiza uma sala de aula invertida, como é que construo uma rotação por estações. E quem já conhece, é só pular esse ponto, e tudo bem. E a avaliação. A avaliação é proposta em momentos diversos, produções dos meninos em 2 tempos, ou faz uma produção, depois ele refaz a partir do que ele está aprendendo. Ele é estimulado o tempo todo a fazer registro no seu diário de bordo, ou study blog, como vocês quiserem. E as observações sistemáticas e registros do professor são sempre incentivadas e solicitadas como síntese devolutiva para os estudantes. Falei um monte, nós vamos fazer uma primeira parada para considerar as questões que vocês estão colocando no chat, e se vocês não colocarem, eu tenho uma perguntinha. 3. Com esses componentes, como é que tudo isso que eu falei até agora chega até você? Você se vê professor de um desses componentes? Quais dúvidas e desafios pedagógicos você já percebe como possíveis, ou como que terão que ser enfrentados? Mas o que eu quero saber mesmo é se você se vê como professor desses componentes. Oi, Inês, vamos aguardar, então, a movimentação, né, das professoras e professores sobre suas dúvidas, se tem alguma... Como é que isso chega, né, para vocês? We're pretty close in pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to right, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again.
play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Live a love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, girl, girl. Good girl, girl, girl. Live a love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Live a love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, girl, girl. Que ótimo! Nenhuma crítica, só cuidados com os muitos desafios que certamente terão que enfrentar. Eu acho que não tem que ter nenhum tipo de receio em relação a aceitar os desafios desses componentes. Primeiro que quando a coisa enrola um pouquinho no âmbito financeiro, vocês vão encontrar referências para resolver. Outra é que no mundo financeiro já existem muitos simuladores. Então, muitas das dificuldades que a gente pode ter, as instituições financeiras já resolveram para a gente. A outra questão é aprender também um pouco, né? Porque a gente também assina contratos, tem o IGBM, tem o IPCA, meu Deus do céu, que é isso, de onde veio? E quando essas coisas aparecerem, isso é sempre na forma de pesquisa investigativa dos próprios estudantes, com orientação de onde que eles acham essas informações. Tem um comentário aqui sobre se um professor de matemática dá conta do componente sobre empreendedorismo. Todos nós somos empreendedores. E quando a gente quebra o tabu de que empreendedor é o cara que tem uma empresa, né, com 1.000 funcionários, um plano de ação enorme, isso é falso. Empreender é projetar, é ser proativo, é tirar o plano do papel e fazer acontecer de modo intencional, planejado. Isso sim é que é ser o empreendedor. Então, a gente, conversando entre nós, a gente tentou perceber que o empreender do jovem pode ser querer entrar na faculdade, ser médico, advogado, administrador, professor, músico, mas o projeto de vida dele pode ser querer dar continuidade a um negócio da família, um salão de beleza, uma academia, uma funilaria. O projeto dele pode ser fazer um curso técnico, e o projeto dele pode ser abrir um negócio totalmente novo, porque ele tem uma ideia bacana, já projetou alguma coisa. Inclusive, a gente discute um pouco o sentido de invenção, né? O que é inventar algo de novo. E a gente dá caminhos, né? Quando a gente vai falar do financiamento, do investimento, onde é que eu acho dinheiro? Como é que eu resolvo essa questão? Então, os componentes conversam uns com os outros de modo muito, muito bacana. O professor Eliseu, aqui falando sobre a importância de ensinar os alunos a investir na Bolsa de Valores. Certamente, né? Desde que a gente também analise o risco que isso implica. Então, o mapa, né, esse manual, não é fechado. As contribuições de cada professor são bem-vindas, mas se o professor não é muito afeito a esse mercado financeiro, ele tem subsídios suficientes para dar conta desse empreendimento, né? Na verdade, topar ser o professor dessa unidade curricular é um empreendimento pessoal que certamente será muito bem sucedido, porque ele está planejado e aberto o suficiente para a contribuição de cada profissional.
Eu fiquei muito feliz com as colocações no chat, porque todos dizem, me vejo professor disso, me vejo professor, quero estar aí. E a questão do planejamento de 4 professores caminhando juntos na semana é bem importante. Mas se ela for impossível, né, é pouco provável, né, que são pessoas comprometidas com os jovens que estão lá, o mapa ajuda relativamente, porque vai separando semana a semana o que cada um pode estar fazendo de modo integrado e chama a integração. Nesse momento, considere o que o componente 1 está fazendo, o que o componente 4 está fazendo, pega a produção do menino que está naquele outro componente e traz para cá. Então, o mapa, de certo modo, nós tentamos fazer o exercício do planejamento integrado na produção dessas orientações. Mas eu tenho certeza que a hora que vocês tiverem os meninos com vocês, eu falo meninos porque para mim eles são, de fato, meninos, haverá um total interesse em potencializar ao máximo a formação deles, a formação integral. Ótimo. O professor Flávio diz que educação financeira está entrando tarde na vida dos meninos, mas talvez pela complexidade da matemática que está ali, ele está no bom lugar, né? Precisa ter um conhecimento, uma certa capacidade de lidar com vários conhecimentos, situações um pouco mais complexas, mas que é bom que aconteça esse contato na escola e não na vida a duras penas. Muito bem. Fiquei muito feliz com as contribuições de vocês, e vocês vão ter um outro momento agora, daqui a pouco, para contribuir de novo. Eu quero propor uma pequena vivência de uma das atividades que é do componente de educação financeira sustentável. Perdi o nome agora, por um momento. Por favor, a tela. Então, nós vamos fazer uma breve vivência sobre o que está presente no componente 1, educação financeira conectada. Então, chegando ainda algumas questões pelo chat, eu vou tentar respondê-las no próximo momento, tá bem? Talvez uma delas até seja respondida no processo de vivência. Na tela, a próxima tela, por favor. A forma como a gente faz a proposta de uma atividade revela toda a intencionalidade, inclusive a metodologia ativa. Metodologia ativa é aquela em que o aluno está cognitivamente ativo, não necessariamente fisicamente ativo. Então, elas são várias, mas a principal delas uma das principais é a problematização. E nós, matemáticos, sabemos fazer isso muito bem. Aqui está um trecho do que vai estar no mapa. Então, nessa etapa, a conexão se inicia com o olhar do estudante para o seu projeto de vida. O objetivo principal é identificar em que medida seus projetos de vida devem considerar aspectos financeiros. E aí, para começar, organize em duplas e propõe que cada um converse com o seu par sobre pontos relevantes de seu projeto de vida. Combine um tempo para a primeira conversa e depois trocam seus papéis, promovendo a interação entre eles. Quem faz o papel de ouvinte, anota o que foi dito. Oriente-os que, após a conversa, o ouvinte deve registrar em pedaços de papel ou post-its pontos que achou relevantes na conversa. Organize um painel com as colunas indicadas a seguir para que colhem o resultado da conversa. Vamos mostrar o painel? Próxima tela. Então, um estudante contou para o outro gravou de memória, fez anotações e vai tentar colocar nessa tabela os sonhos do colega, como ele pretende alcançar, quais são as metas dele, quais são os passos para ele chegar nesse resultado desse projeto,
se ele falou ou não de um investimento pessoal e se ele disse ou não de um investimento financeiro. Ouvir o seu projeto contado por outra pessoa possibilita que o estudante possa perceber o que idealizou sobre outro ponto de vista. Por isso, cada um vai contar sobre o projeto de vida do meu colega. Outro objetivo, além de conhecer sobre os projetos de vida dos estudantes, é o de diagnosticar se, em algum caso, aparece investimento financeiro para alcançar o que está proposto. Eventualmente, eles sequer pararam para pensar no investimento financeiro. E aí entra o papel do professor. A próxima tela, por favor. Após esse momento, converse com o grupo para que possam opinar sobre os investimentos possíveis para a realização de alguns projetos. Organize a classe em torno do painel para que comentem alguns projetos e falem sobre o investimento financeiro necessário para a viabilização da proposta, estimando o seu valor. Se possível, registre ao lado do projeto esse valor. Então, quem não colocou o valor no investimento financeiro, o professor ajuda a fazer uma estimativa. É muito interessante essa atividade com os jovens, porque eles acham que para algumas coisas não precisa de nada. Não, eu termino o ensino médio, vou fazer uma faculdade pública e viro médico. Ou viro um administrador de empresa. Aí eu vou procurar emprego. Ele não percebe que para fazer essa caminhada, ele vai precisar de livros, ele vai precisar de deslocamento, ele vai precisar de alimentação, eventualmente morar numa outra cidade, se a faculdade estiver num outro lugar. Do mesmo modo, não, eu vou trabalhar com a minha família e acabou, né? O financeiro já está lá. Não, a sua família vai ter que te pagar alguma coisa, você vai trabalhar de graça. Então, essas perguntas fazem o menino voltar e fazer uma estimativa. Bom, eu acho que eu vou precisar de R$1.000, R$100.000, né? E é uma estimativa mesmo, porque eles vão voltar para esse valor no fim, quando eles tiverem conhecimentos do mundo financeiro. Voltando para a tela anterior, entra o diário de bordo. Próxima, desculpa. Próxima tela. Não. Anterior. Diário de bordo. Oriente os estudantes a registrarem no diário de bordo, seja ele físico ou digital, aspectos do seu projeto que exigirão recurso financeiro, fazendo uma estimativa de valor. Fotos do painel, observações pessoais sobre ele podem ser registradas pelos estudantes em seus diários. Incentive-os a realizar esses registros para que possam voltar a eles à medida que adquirem mais conhecimento sobre o mundo financeiro e seus impactos em seus projetos de vida. Então, esse diário de bordo vai ser um instrumento de registro e também de vai e vem. Eles voltam a ele a cada momento em que eles aprendem mais alguma coisa do mundo financeiro. Então, esse diário de bordo, na verdade, vai mostrar o processo da aprendizagem do jovem para ele e para o professor que orienta essa construção e pode consultar o diário de bordo dos colegas. Muito bem, essa é uma das atividades. Agora nós vamos desafiar vocês na seguinte situação. Por favor, a próxima tela. Eu quero que vocês pensem sobre o seu projeto de vida. Quais são os seus sonhos? Como pretende alcançar? Quais são as metas que vocês estabeleceram? Etapas? Qual é o investimento pessoal? E qual é uma estimativa do investimento financeiro, se é que há? Devido ao nosso tempo, Michele, dá os 5 minutos? Acho que sim, né? Sim, acho que é importante esses 5 minutos, e aí pensando nisso, né, Maria Inês, né, nos sonhos, né, o que é preciso para alcançar, é importante também pensar o que de matemática financeira, né, eu preciso, né, que conhecimentos eu preciso compreender, entender, para que isso realmente esteja inserido nesse processo de pensar sobre os sonhos, as metas, o que é necessário financeiramente para alcançar, né? Então, e, claro, fiquem à vontade para fazer essas anotações no diário de bordo e também trazer, né, nesse processo de pensar sobre isso, algumas dúvidas, algumas reflexões que vocês querem trazer aqui para nós. Bom, então vamos lá. Nós vamos colocar o reloginho, o tempinho aí, e vocês vão ter os 5 minutos para
mergulhar no seu próprio projeto de vida. I'm walking alone. This is your door. I'm walking alone. I'm going home. I'm walking alone. This is your door. I'm walking alone. Going home. I'm walking alone. This is your door. I'm walking alone. I'm going home. I'm walking alone. This is your door. I'm walking alone. Going home. Everlasting, lasting is the long way where I believe I'm going day by day. It is a long, long road. That's the way to a place where we go and work it on day by day. It is a long, long road, more and more, all over dust and rain. All along, it was a warm, warm work, on and on. I need a warm, warm heart. I'm so cold. I'm walking alone. This is your door. I'm walking alone. I'm going home. I'm walking alone. This is your door. I'm walking alone. Going home. I'm walking alone. This is your door. I'm walking alone. I'm going home. I'm walking alone. This is your door. I'm walking alone. Going home.
vocês não necessariamente deveriam ter colocado no chat, porque os projetos de vida são sempre muito pessoais. Mas quem colocou foi muito interessante, né? Porque a palavra, muitos de vocês estão fazendo algum tipo de aplicação para ter uma vida mais tranquila, sem depender do INSS, como alguém disse, parando de comprar besteira. Foi muito interessante. E todos se referem, de algum modo, a planejamento, né? A determinar metas. É isso que a gente quer que vocês trabalhem, que é importante que seja trabalhado com os meninos. Antes de voltar para o chat para dúvidas, eu tenho mais um desafio para vocês. Por favor, na próxima tela, vocês vão encontrar um QR Code. Apontem os seus celulares para ele. E após essa reflexão que vocês fizeram sobre o seu plano de projeto de vida, escolham entre as competências socioemocionais de autogestão que a rede escolheu para o desenvolvimento dos jovens, qual é a que mais vocês precisam mobilizar para alcançar os seus sonhos. Então, escolham entre determinação, persistência, responsabilidade, foco e organização. Escolham uma dessas palavras, coloquem no Mentimeter e a gente já vê o resultado dessa pequena enquete. Vocês têm 2 minutos para isso. Turned his beating heart into my toy, and now he dances to my tune. Boy jumps around my bedroom, and I wanted you to know this is not about love. So come over soon. And I wanted you to know this is not about love. So come over soon. His smile is pulsing through my eyelids, and I feel his hands like a bass drum on the 4 walls of my bedroom. And I wanted you to know this is not about love. So come over soon. And I wanted you to know this is not about love. So come over soon. Beat, beat, heartbeat, beat, heartbeat, beat, heart. Beat, beat, heartbeat, beat, heartbeat, beat, heart. Certo, voltamos aqui e temos aí, né, uma resposta que vai muito ao encontro do que vocês já colocaram no chat, né, e principalmente tem aparecido aqui a competência persistência, né, e determinação, que faz muito sentido quando a gente também pensa nessas competências socioemocionais, não só pensando aí nos aspectos socioemocionais e de projeto de vida, onde quando a gente olha aí para a questão das dimensões de um projeto de vida que vem, aí tem que conhecer, né, se reconhecer em termos de sua identidade, de sua cidadania, dessa relação com o social, com o socioambiental e também com o mundo do trabalho, mas, sobretudo, como é que a gente media esses processos em relação às necessidades de aprendizados matemáticos, que também já requer persistência, né, porque a gente encontra esses desafios aí, nessa linguagem matemática, nessas operações matemáticas, né, em sua abstração, mas também em todo esse percurso realmente para pensar esse projeto de vida na sua relação com a matemática. Então, faz muito sentido ver aparecer aqui essa competência persistência, né?
seguida aí da determinação, né? E também da organização, 3 competências que vieram muito no chat ali, quando vocês já estavam compartilhando a questão dos sonhos, né? O que seria preciso para alcançar. Então, faz muito sentido a gente pensar nessas competências e de que maneira a gente pode estar dialogando com os estudantes nessa percepção, né? O que realmente eu preciso para mobilizar essa competência persistência, né? O que está em volta disso, né? Para além desse entendimento matemático, o que está em volta disso para essa relação no meu projeto de vida nessas 3 dimensões: identidade, cidadania e mundo do trabalho. Antes disso, Michele, eu gostaria de falar um pouquinho desse resultado que está aqui. Apesar de poucas pessoas terem conseguido entrar no Mentimeter, muitas no chat escreveram todos, né? Todas essas habilidades são necessárias para encontrar um sonho. Mas como quem ganhou na corrida, que foi determinação e persistência, eu queria dizer que matemática, aprender matemática, depende bastante de determinação e persistência, né? E persistência está muito ligado a lidar com o erro, né? Persistir, que significa fracassar, não encontrar as condições mais favoráveis possíveis e persistir, né? E isso tem muito a ver com matemática. A gente vê os jovens desistindo. Tá errado, então não quero nem saber. Tá difícil, não quero saber. Então, essa questão da persistência é bem interessante e pode ser um ponto em desenvolvimento nessa unidade curricular, porque ninguém vai conseguir nenhum sonho sem persistência. E determinação está muito envolvido com autoconhecimento e autoconfiança. Eu preciso conhecer a mim mesmo para saber que força eu coloco no projeto, o quanto eu sou determinado nessa direção, e tem que ser muito autoconfiante. E, nesse sentido, muito do que acontece nas nossas aulas pode favorecer ou destruir a autoconfiança e o autoconhecimento. E, portanto, fazer com que os meninos sejam menos determinados. Então, um processo, um itinerário flexível, com uma avaliação positiva, em que o menino se perceba aprendendo, avançando, certamente vai desenvolver esse conhecimento de si mesmo e aumentar a sua autoconfiança e, portanto, torná-lo mais determinado. O que a gente quer propor agora, e está na tela seguinte, é que vocês entrassem no chat e colocassem a seguinte questão: quais as necessidades? Coloquem a tela, por favor, porque o que eu tenho aqui na minha mão, a letra está muito pequenininha. Quais as necessidades de mediação e desafios numa atividade dessas com os estudantes? Suponhamos que vocês tenham que tocar essa atividade dos sonhos, do grupo, um contar o projeto do outro. Quais são os desafios que vocês veem que podem surgir, dificuldades para tocar uma atividade como essa? Bom, recebemos no chat apenas, eu fui muito má com vocês, dando tão pouco tempo mesmo. Fazer o aluno dividir com a turma. Geralmente eles têm vergonha de expor seus pensamentos. Muitos falando
que seria necessário do professor ou da turma estabelecer relações de empatia para que eles, de fato, se posicionem. Comprometimento, organização, didática, paciência, criatividade, muitos falando em empatia. Eu já vivi projetos como esses em outros grupos. Em geral, os professores se surpreendem, porque aquele jovem que a gente vê em aula regular, ele se mostra de modo muito distinto numa atividade mais aberta. E eles escolheram esse itinerário. Quando eles estiverem com vocês, foi por opção deles. E na ementa que eles recebem, está escrito que ele vai trabalhar o projeto de vida dele. E ele não vai contar para você ou para a classe, ele vai contar para um colega. E o colega ainda vai fazer um filtro do que ele entendeu do projeto de vida para colocar no quadro. E não precisa haver nenhum tipo de identificação, só um conjunto de projetos para que eles também se conheçam. E não é a primeira atividade do componente. Primeiro eles vão discutir a música, do dinheiro na moeda vendaval, então já vão ter mural de conversa, roda de conversa. Então a gente tomou esse cuidado. O que eu quero destacar de tudo que vocês escreveram aqui é que, de fato, é preciso planejamento e organização didática, senão vira uma bagunça. Né? Precisa ser uma bagunça, mas uma bagunça pedagogicamente organizada. Né? E eu queria destacar o quanto uma simples atividade dessa está relacionada com as 10 competências gerais da base. O quanto eles vão ter que administrar conflito, respeito ao outro, trabalhar com uma opinião diferente da sua, esperar a vez de falar, se posicionar, argumentar, e esse é o compromisso dos itinerários. Né? Os itinerários têm como foco a ligação deles não é com as competências da área apenas, mas especialmente com a formação integral e as 10 competências gerais. E a outra coisa que eu queria mostrar, evidenciar, é o quanto nessa atividade os meninos estiveram ativos, o quanto eles estiveram pensando, o quanto eles estiveram cognitivamente ativos. É verdade que não tinha nenhum conteúdo de matemática, nenhum objeto de conhecimento específico, mas é uma metodologia ativa, no sentido de que ele tem que construir pensamentos, ele tem que construir argumentos para falar com o colega, falar com o jovem. Eu espero que a gente tenha tido algum sucesso em mostrar para vocês esse componente, e eu espero que todos os professores de matemática do estado de São Paulo queiram ministrar esse componente quando os jovens de suas escolas escolherem. Agora eu passo para a Michele para encerrar esses momentos e agradeço já a oportunidade de ter estado com vocês nessa manhã. Um beijo a todos. Obrigada, Maria Inês, pela palavra. Eu também quero agradecer, primeiramente, né, a toda a equipe da SEDUC, que fez a leitura crítica, né, que compôs conosco para essa formação acontecer. Quero agradecer muito a presença das professoras e professores que estão aqui, que também participaram no chat, nas atividades, aqueles que ficaram refletindo, observando. Então, quero agradecer a essa participação. E aí, para a gente encerrar, pode apenas colocar a tela, por favor, a última tela, que é referente à avaliação desse momento. Então, eu peço, por gentileza, que vocês avaliem, isso é muito importante para a gente entender, né, como foi esse percurso, como chegou para vocês e o que a gente pode estar melhorando ou né, aprofundando, construindo outras formas de formação também. Então, seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Maria Inês, né, por todo o seu conhecimento, toda essa partilha de conhecimento aqui conosco.
Graziela, posso passar a palavra para você para o encerramento? Pode, estou aqui. Estou vendo que os professores estão elogiando bastante a formação. Algumas das mensagens eu já printei, mandei para vocês aí para vocês darem uma olhada, né? E eu gostaria de agradecer a todos que participaram, agradecer a professora Inês, a professora Michele pela formação de hoje, foi realmente muito boa, né? E dizer a todos, desejar a todos uma excelente semana e que fiquem com a gente. Semana que vem tem mais.